simplesmente assistiu meu vídeo, nem sei se assistiu até o final, e falou assim: é muito fácil para você sentar aí na sua casa, não precisa trabalhar fora e ficar falando para as pessoas o que as pessoas devem fazer. Enquanto que tem muitas mulheres que têm que sair 5 horas da manhã para ir trabalhar, pega ônibus lotado, volta no final da tarde com um monte de coisa para fazer dentro de casa. Como é que eu vou dizer que as minhas 24 horas são iguais às 24 horas dessa pessoa? Hoje eu vim falar de um assunto aqui que talvez seja polêmico, mas que faz parte aí desse nosso meio, né? Meu nome é Eide Oliveira, eu sou personal organizer, especialista em rotina produtiva. E no vídeo de hoje eu vou trazer as vozes aí da internet pra gente refletir um pouquinho sobre isso. Vou deixar aqui a minha opinião hoje, porque eu não sou uma pessoa que vive estagnada. E eu estou confiante de que o que eu vou falar aqui para vocês pode te ajudar a se livrar de algumas frases tóxicas que a gente escuta aí na internet. Eu tô muito presente na internet, porque eu trabalho com a internet. Então, às vezes eu tô na internet, no WhatsApp, respondendo aluna. Acabei de responder 2 alunas. Às vezes eu tô na internet preparando conteúdo. Estou na internet também aprendendo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender, porque eu gosto de ensinar. Se você gosta de ensinar, é importante que você esteja sempre aprendendo e evoluindo. Porque a gente não sabe tudo. A gente escuta muito a seguinte frase: todo mundo tem 24 horas. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, então se eu consigo fazer, você também consegue. Todo mundo aqui tem 24 horas. Esse ponto tá certo. Mas usar se eu conseguir, você também consegue, pode fazer a pessoa se sentir culpada, se sentir mal. Porque isso não é verdade. Não é porque eu cheguei onde eu cheguei, não importa onde eu cheguei, que você vai conseguir chegar da mesma forma. Porque você é um ser humano diferente, os seus desafios são diferentes do meu. Você pode ter uma vida muito parecida com a minha, mas não é igual. Não é igual. Então a primeira frase é essa: todo mundo tem 24 horas. Ou seja, se para todo mundo foi dado o mesmo tempo, então todo mundo tem as mesmas oportunidades? Não tem. Não tem. Não tem como ter. Então, gente, quando você escutar as pessoas dizerem isso, não pega isso, sabe, como uma regra. Porque assim, eu falo sobre a organização da casa, eu venho aqui, faço vídeo, ensino, né, passo bastante coisa. Eu tenho meus treinamentos, onde eu sempre tenho atendimentos assim mais próximo do aluno, né, vejo caso a caso. Então, eu consigo ajudar melhor exatamente, eu dou suporte por causa disso. Porque se todo mundo tem 24 horas e todo mundo pode fazer igual, para que você tem suporte em grupo? É só assistir a aula e fazer. Você tem suporte por quê? Todo mundo é diferente de todo mundo. Tem pessoas que têm rotina parecida, mas é diferente. O fato de todo mundo ter 24 horas, isso não quer dizer que as pessoas têm a mesma oportunidade. Aí eu vou trazer agora para o meu nicho, né, de organização da casa. Eu estou aqui conversando com a minha aluna, né, e estou explicando para ela como aplicar a rotina, tal, e ela vai me ouvindo, que legal, vai anotando, de repente ela fala assim para mim: ah, mas então, eu cuido da minha casa e da casa da minha mãe. A minha mãe não tem condições, então eu tenho que ir lá, eu faço almoço e limpo a casa dela. Limpo 2 vezes por semana, faço almoço para ela. Aí a pessoa fala assim também: ah, eu tenho 2 filhos que são autistas, né? A tarde inteira, todos os dias tem terapia. Então, como é que eu vou dizer para essa pessoa assim: ah, eu tenho 24 horas, eu consigo dormir todo dia depois do almoço, eu consigo assistir série. O dia que eu falo assim: hoje eu não vou fazer nada aqui em casa, não vou fazer limpeza semanal não, vou ficar só com a rotina do dia a dia e vou ficar aqui de papo ar, vou pegar uma série, vou maratonar. Semana que vem as coisas continuam do mesmo jeito, né? Aí eu faço o que tem que fazer. Eu posso fazer isso, porque eu já organizei minha rotina, eu já tenho um ritmo de rotina, e quando eu faço isso, isso não vai acumular. Isso não vai me gerar nenhum problema. Mas tem pessoas que não podem fazer isso. Elas não podem, não cabe na rotina delas. Não isso. Porque elas mal conseguem fazer ali as limpezinhas semanais para manter tudo em ordem. Como é que elas vão agora falar: ah, vou maratonar uma série, se elas têm uma criança pequena, se elas têm um bebê, se elas têm uma criança que depende delas, se ela tem que acudir à casa da mãe? O que a gente precisa ser nessa hora? Humano. Entender, jamais dizer para a pessoa: todo mundo tem 24 horas. A questão é você saber o que você está fazendo nessas 24 horas.
Isso é muito bom a gente entender pra gente não comparar. Eu tô lá agora no grupo de alunas, aí eu já começo a receber recadinho. Ai, Eide, as meninas estão conseguindo, eu não tô conseguindo. Aí já começa a comparar. Aí você vai conversar profundamente com aquela pessoa e você vê que aquela pessoa já tá fazendo milagre. Ela tá fazendo milagre, meu. A rotina dela é tão assim, puxada. Às vezes, no grupo, as pessoas sentem que elas têm um problema, mas elas não têm um problema. Nenhuma tem. Então, o que eu geralmente busco falar para elas? Compare você com você mesma. Porque umas que vão levar 10 dias para fazer um único cômodo porque trabalha fora, porque tem filho pequeno. Durante o desafio Filha adoece, ela já implementou 3 grandes coisas na rotina dela. Coisa que ela nunca tinha ouvido falar. E de repente ela implementou mesmo. Eu falo pra ela, você tá fazendo isso todo dia? Que é aquela aquisição de hábitos, sabe? Ela fala, não, isso eu tô conseguindo. Mas ela não consegue ver o quanto isso é importante. E, por exemplo, a rotina mínima. Tem umas que falam assim pra mim, nossa, eu só tô fazendo a rotina mínima, não estou conseguindo fazer mais nada. Um dia eu consigo, no outro dia eu não consigo. Aí eu falo assim pra ela assim, mas você tá entendendo como que funciona? Tô. Você tá acompanhando o método? Tô. Você tá tendo alguma dúvida de como? Não. Implementou a rotina mínima? Implementei. Tá conseguindo fazer as atividades diárias? Tô. Então você tá aprendendo, você tá conseguindo, você tá implementando o método. Quando uma vai levar 10 dias para fazer um cômodo, a outra tá fazendo em 2, 3 dias. Porque a casa é menor, porque ela não trabalha fora e porque a casa dela já tá destralhada, ela só tá aprendendo ali a lidar com as atividades. Então agora, com o método, ela aprende a otimizar o tempo, então ela tá fazendo muito mais rápido. Eu tenho tentado ser mais humana em tudo aquilo que eu vou ensinar, exatamente para olhar cada caso, né? Não é que eu espero que as minhas alunas tenham uma rotina igual à minha, porque para muitas ali é muito complicado, elas têm filho pequeno, elas trabalham, elas não têm às vezes o apoio que eu tenho, né? Às vezes moram em lugar mais difícil, tem mais poeira, as casas sujam mais, né? Sítio, tem uma aluna agora, ela falou pra mim, não, eu moro num sítio, né? Que às vezes tem aquele serviço que às vezes a gente que mora na cidade não tem. Eu tive uma aluna que ela tinha um problema na perna, no quadril, né? E ela usava até aquele apoio, que eu esqueci o nome, bengalinha? Ela usava até aquilo lá, gente. Então é claro que o trabalho dela era mais lento. E às vezes ela tinha que parar no meio da atividade. Ela falava assim, mas assim, ela tinha tanta força de vontade, né? Ela falava às vezes assim, eu tô fazendo no meu ritmo, porque eu tenho que parar. A cada 30, 40 minutos de atividade aqui na casa, eu preciso parar 15 minutos. Porque senão eu não consigo fazer. Aí ela aprendeu a respeitar também esse tempo dela, né? Que a cada 30 minutos ela parava 15, 10, aí depois ela continuava. Aí isso fazia com que ela não sofresse dores depois. Isso é o que dá pra fazer, gente. Outro dia eu escutei uma moça falando assim. Escutei não, aqui nos comentários. Eu fiz um vídeo falando uma coisa rápida assim sobre rotina e essa pessoa não me conhece. Ela nunca assistiu outros vídeos meus pela forma que ela falou. Nunca vi aqui no canal. Ela simplesmente assistiu meu vídeo, nem sei se assistiu até o final e falou assim: "É muito fácil para você sentar aí na sua casa, não precisa trabalhar fora e ficar falando para as pessoas o que as pessoas devem fazer. Enquanto que tem muitas mulheres que têm que sair 5 horas da manhã para ir trabalhar, pega ônibus lotado, volta no final da tarde com um monte de coisa para fazer dentro de casa." E é exatamente isso. Cada um tem uma realidade. É algo interessante pra gente trazer aqui pro canal, né? Pelo menos eu acho. Às vezes eu falo um monte de coisa que pra você não é possível, mas talvez você pode se inspirar no que eu falo. Hoje eu tenho tempo, não só porque eu me organizei, que eu sou muito organizada, nada disso. E claro, eu consegui organizar a minha vida. E a minha organização foi mais interna, sabe? Não me cobrar tanto. Saber priorizar, saber delegar, esperar o momento do outro. Às vezes eu quero que lave o banheiro hoje, mas meu marido fala assim: posso lavar amanhã? Pode! Melhor lavar amanhã do que eu ter que lavar. Entendeu? Então, aprender, porque às vezes a gente não sabe lidar com isso. Então foi isso que me ajudou. Agora, hoje, tá, eu trabalho aqui da minha casa, né? Aqui, às vezes tô no ar-condicionado, tô falando com vocês. Olha que trabalho leve. Gente, é leve, é a realidade. A minha vida me proporcionou isso.
né? E claro, eu estudei, eu ralei, construí audiência, tudo isso levou tempo, mas para mim, que gosto de fazer isso, que gosto de falar sobre isso, é quase que um lazer, né? É muito gostoso. Então, ela não tá errada em falar isso. Só que eu já tive filho pequeno, eu já saí 5 horas da manhã em São Paulo. Eu andava no meio da rua porque eu tinha medo de andar nas calçadas debaixo da árvore e sofrer uma violência. Quase não tinha ninguém na rua. Eu andava sozinha 10 minutos, morrendo de medo. Chegava no ponto, esperava uma condução. Eu dava aula em outro município, então era 1 hora de trajeto. Muitas vezes paravam a van, assaltava a van. Era uma van, era van confortável, não era ônibus lotado, eu não ia em pé, pelo menos eu tinha isso aí de, digamos, de vantagem. Então, eu já passei por tudo isso. Não tô dizendo que é igual ainda a muitas mulheres que passam por isso. Muitas mulheres passam por isso e passam por situações ainda muito mais complicadas. Nessa época, eu deixava a Melissa na creche com 4 meses de idade. Meu coração doía por causa disso. 4 meses ela numa creche, eu deixava. Eu amamentava ainda ela. Porque mesmo deixando ela na creche, ela não desmamou. E, enfim, então eu já passei por situações, não tô dizendo que é igual da maioria das mulheres, mas talvez um pouco mais desafiadora do que hoje. E quando eu chegava era tudo, era casa, era tudo nessa época. O meu marido, ele trabalhava, estudava, mas ele ficava o dia inteiro fora. Eu ainda fazia marmita para ele levar no outro dia. À noite, quando ele chegava, que ele podia ficar um pouquinho com as crianças, o Felipe tinha 3 anos. Então, Melissa tinha 4 meses, 5 meses, né? Ela ficou nessa creche até 10 meses. E eu tinha do Felipe de 3 anos, que ainda precisava muito de mim. Então, quando meu marido chegava às 7, às vezes até 8 horas da noite, eu tava muito cansada. Eu me lembro que muitas vezes eu ainda ia passar roupa, né? Por isso que eu acho que eu tenho essa coisa com passar roupa. Mas o que eu vou dizer pra vocês? Que o meu método não ia fazer milagre nessa época, que eu tinha essa vida tão puxada e tão corrida, e que muito mais puxada do que de muitas mulheres, mas muito menos puxada do que outras. Que se nessa época eu soubesse o que eu sei hoje em relação à organização da rotina, não é nem da casa, eu ia ter o resultado que eu tenho hoje, nesse momento, 2025? Não ia. Mas eu ia passar por esse momento com muito mais leveza. E é isso que é o método do meu cronograma produtivo. Não é para todo mundo ter a mesma hora de descanso, de autocuidado, porque organizou sua casa, o mesmo grau de organização da rotina, o mesmo grau de organização da casa. Não é isso. É para você sair do ponto que você tá e melhorar. E essa melhoria, ela vai vir de acordo com a fase que você tá passando. Hoje você faz faculdade, mas a faculdade vai acabar. Hoje você tem filho pequeno, mas o teu filho vai crescer. Hoje o teu marido não está colaborando, seus filhos não estão colaborando, mas com o método a ideia é que colabore, desde que você insira eles no seu cronograma. Ontem mesmo a aluna falou uma coisa tão simples que todo mundo sabe disso, mas como você não para organizar a sua rotina, você não tem um propósito ali muito bem definido de que eu quero mais alívio para minha rotina, eu quero mais tempo para mim. Então, às vezes, a gente deixa pra lá. E aí, o que ela fez? Ela disse que o filho dela usou o banheiro e deixou uma sujeirinha. Ela chamou, ensinou ele a limpar. E é isso, gente. As coisas são simples, elas não são complicadas. Muito mais simples do que você ficar fazendo dobras de camiseta em gabarito. Isso é legal, é para efeito uau, é para ficar bonito. Mas não é isso que traz praticidade. Se você não tiver uma organização de rotina, uma organização de si mesmo, essa pilha vai desmoronar, você não vai conseguir manter e vai bagunçar de novo. Eu até falei para elas uma regra aqui em casa, desde sempre. Existem algumas sujeiras no banheiro que você tem que parar para pensar, eu gostaria de limpar esse tipo de sujeira de outra pessoa? Não, eu não gostaria. Então, esse tipo de sujeira eu tenho que limpar. Eu limpo na hora. Ficou resíduo no vaso, eu limpo na hora. Espirrou ali no vaso, na hora. Espirrou no espelho, na hora. É na hora. Usei minha escova, guardo na hora. E vale até para quem tem funcionário em casa. Tem um tipo de sujeira aqui em casa que o funcionário nunca viu. Às vezes falar sobre isso desperta a nossa mente para coisas que a gente não despertou. E depois já não sabe que nosso banheiro vive sujo, vive fedido.
né? Então, assim, existe alguma sujeirinha que ninguém é obrigado a limpar. Ninguém, nem a funcionária. Cabelo de ralo. Lavou o cabelo, tira o cabelo do ralo. Isso vale pra mim, isso vale pra Mel e já vale pra Alice. A Alice ainda não cai assim, o cabelo dela. A diarista vem no dia, vai lavar banheiro. Gente, cabelo... Bom, elas vão tirar, né? Se você não tirar, provavelmente elas vão tirar. Mas imagina você tendo que fazer isso. Cabelo de outra pessoa. Eu não ligo, são minhas filhas, eu não importo, mas eu preciso ensinar isso pra elas. Porque depois começa a ser ruim, sabe? Elas crescem, são adultas, eu vou lavar banheiro, tem que ficar tirando o cabelo delas. Aí é por isso que às vezes a gente fica com esse sentimento, ai, parece que eu sou escrava da casa. E às vezes porque a gente se permite a ser tratada dessa forma. E a gente tem 2 banheiros. Se as pessoas que usam o banheiro deixam essas coisas resolvidas, você vai lavar esse banheiro muito mais rápido. E o banheiro vai se mantendo, porque até você lavar, esse tipo de sujeira não existe. Então, tá vendo que são pequenas coisas que resolvem a nossa rotina? Não é ficar colocando todas as calcinhas em colmeia, embora isso seja legal, não só pelo visual, mas porque bagunça menos as gavetas, né? Bagunça bem menos. Então, acho que vale a pena colocar colmeia e separar os lingerie. Acho mesmo. Isso eu acho que é muito importante. Se não for colmeia, um outro organizador. Se você quer uma rotina mais leve, as coisas são muito mais simples. Todo mundo tem 24 horas, mas entenda que nem todo mundo tem a mesma vida, os mesmos desafios, a mesma casa, a mesma família, as mesmas limitações. Bom, gente, então pro vídeo de hoje foi isso. Não esqueça de deixar o seu gostei, um beijo e até o próximo vídeo.